Boa tarde, meninas. Tudo bem? Lindonas. Então, tô aqui, ó. Vou gravar a aula. Não chamei ninguém hoje, porque como é domingo, cada um tem os seus compromissos no domingo, então não vou chamar vocês lá no grupo, mas daí quando vocês entrarem aqui, a aula estará gravada. Beleza? Então, vamos lá. Como eu tinha prometido, eu vou fazer essa abóbora porque é uma encomenda de uma cliente. Então, eu já vou mostrar primeiro as cores que a gente vai usar, tá? Para vocês entenderem um pouco sobre a técnica que eu vou pôr aqui. Eu vou usar aqui, ó, a abóbora de pote. Ela é de cerâmica, né? Aqui é a tampa dela, ó. A tampa é a parte de cima, com as folhas, tá? Muito linda. Eu vou ter que reduzir um pouco a luz aqui, porque senão fica desfocado aqui a pintura. Só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, quero só diminuir um pouco isso aqui. Para aparecer melhor aqui para vocês. Talvez assim até não apareça tanto. Um pouco mais longe é melhor de se ver. Fica fazendo barulho quando diminui. Deixa eu só tirar um pouco esse barulho. Aí. Tá? Então assim, ó, a abóbora, né? Pra luz não ficar bem desfocada, eu vou botar aqui mais pra trás, tá? Esqueci de pôr meu avental. Então assim, vamos usar aqui na tampa, aqui nessa parte que são as folhas, tá? A gente vai usar verde oliva. Eu vou usar PVA aqui, né? Todo mundo sabe que na madeira eu não sou muito a favor do PVA, né? Não gosto muito. Vou usar o PVA na cerâmica, né? Porque na cerâmica, beleza, tá? Como ela é uma tinta, ela não tem ela não deixa a pintura, principalmente no country, coberta com uma mão como a acrílica. Então eu vou usar a PVA aqui, porque na cerâmica, a cerâmica puxa a cor, né? Quem já tá pintando cerâmica sabe, né, do que eu tô falando. Que a cerâmica puxa a cor para ela, tá? Então eu vou usar essa PVA aqui, verde oliva. Esse PVA é verde oliva. A luz desse PVA aqui, porque depois a gente vai pôr luz, tá? Vai ser o verde maçã. Acrílico eu vou fazer a luz, tá? Porque eu não tenho verde maçã no PVA. Se eu tivesse, eu usaria sombra, a luz seca, no verde maçã PVA. Mas eu não tenho. O que eu quero mostrar aqui, a diferença para vocês, é isso aqui agora, ó. Essa parte de baixo da abóbora. Essa abóbora não vai ser branca, né? A gente tem uma abóbora branca aí na aula já gravada. Então, aqui, ó, só para vocês verem a diferença. Essa acrílica fosca aqui, ó, ela é laranja, tá? Porém, não vai ficar legal na abóbora, porque a abóbora não tem esse tom de laranja. Esse tom de laranja usa muito na Páscoa, também na cor das cenourinhas. Essa daqui é a cor tangerina, ó. É a cor perfeita para abóbora. Ela cai bem dentro dos tons da abóbora. O que a gente pode fazer? Quando você trabalha com uma cor dessa aqui na abóbora, as abóboras têm aqueles tons, às vezes, meio rajado, né? Que mistura um pouco do branco, um pouco do mais escuro. Você pode até fazer umas sombras com esse tom, tipo uma pátina seca, nada molhado. Uma pátina seca ou uma luz seca. Só que em cima disso tudo, eu preciso de uma luz amarela. Assim como eu vou ter a luz do verde, eu vou precisar de uma luz nesse tom aqui do amarelo. Esse é o amarelo ouro, que eu vou usar para luz somente, tá? Só que quando eu fizer toda essa abóbora, toda a pintura de fundo, né? Antes de eu fazer os tons de luz, eu vou trabalhar com o meu betume cera, tá? O betume cera, ele vai na peça inteira, por fora. Por dentro eu não vou usar porque a gente não sabe o que o cliente vai por dentro. Vai que ele resolve pôr algum tipo de alimento. Bala, chocolate, ou se ele quer botar um outro alimento, mas daí dentro do saquinho, né? É indicado quando for vender, falar, ó, quer botar alimento, mas deixa dentro do saquinho. Né? Então, cada cliente bota o que quiser aqui dentro. Por isso, para não acontecer nenhum problema, porque é tóxico, né? O betume aqui, ele não é à base d'água. A mesma coisa acontece com o verniz, mesmo que ele seja à base d'água, não colocaria aqui dentro nem verniz, tá? Colocaria só a tinta,
No máximo, passaria uma cera incolor, lustrava bem, para a cera não dar aquele cheiro e deixava fora, entende? Deixava fora para não... Assim, para secar bem, para tirar o cheiro da cera, tá? Faria isso. Então, assim, vou começar com a pintura. Aqui na aula hoje eu não vou pintar dentro, tá? Vou pintar depois, para não se estender muito, né? Para não ficar uma aula muito longa. Mas aqui dentro a pintura vai ser da mesma cor de fora, tá? Que é esse tom de laranja. Outro detalhe. Quem assistiu o vídeo ali das garrafas que eu fiz pro casamento da minha filha, vamos trabalhar também com a cera Guanabara, tá? A cera essa tem no catálogo. E vamos usar a escovinha de ilustrar sapato de antigamente, né? Que hoje em dia ninguém mais faz isso. Pega, passa logo no Get. Então, assim, vamos pôr aqui, ó. Vou botar a tinta, porém não vou usar a tinta pura. Eu preciso pôr água na minha tinta. Por quê? Porque a cerâmica, como eu comentei já, ela puxa tinta. Antes de eu finalizar essa abóbora, o lado que eu comecei já vai estar seco. Ainda mais quando é esse período de verão, assim, que vai esquentando. Então, ela puxa tinta. Só que se eu deixar a tinta pura, né, e ela ficar grossa, porque ela não vai deslizar bem, pelo fato dela estar pura, ela não vai deslizar bem, como se ela tivesse um pouco de água. Porque você vai passando a tinta pura, aqui, ó, e ela vai grudando, porque a cerâmica vai puxando. Conforme a cerâmica puxa, você passou aqui e ficou grossa, vai ficar aqui aquela mancha daqueles gruminhos de tinta. Só vai sair com a lixa. Só que conforme você lixa, você pode deformar a tua peça. Então, o ideal é que tenha um pouquinho de água. Deixa eu só mostrar para vocês, ó, o que eu tô falando. Que a cerâmica puxa muito, ó. O meu rolinho tá molhado, deixa eu só tirar um pouco do excesso. Ó, vocês vão ver aqui que ele tá molhado, ó. Ó, tá pingando água aqui, tá? Deixa eu só tirar mais um pouco do excesso. Só para vocês verem aqui, ó, na cerâmica. Ó, quando eu vou passando aqui, ó, deixa eu pôr aqui. Ó, tá vendo ali a água, ó? Isso aqui é a água, tá? Olha a água na cerâmica ali, ó. Passei, a cerâmica já tá puxando a água, ó. Aqui, ó, tem uma manchinha bem de leve, ó, já puxou, já secou. Aqui eu passei 2 vezes, por isso não secou bem ainda, ó. Mas já tá secando, ó, a cerâmica tá puxando. Assim acontece com a tinta, tá? Por isso as minhas alunas aqui de aula presencial estão amando trabalhar com a cerâmica. Por quê? Economiza tinta, né? Primeiro que economiza tinta porque você usa tinta um pouco aguada. Não aguada para fazer aquela técnica do aquarelado. Mas a tinta com água para não ficar tão grossa. Então aqui você já economiza a tinta. Não precisa estar usando o secador, né? A não ser que você, né? Começou aqui, já foi secando. Chegou no final, tá úmido, você passa um pouquinho só para ser mais rápido o teu trabalho. Mas se você tivesse outra peça para fazer, você deixaria de lado. Ela vai secando e depois você continua. Então aqui eu coloquei, ó. Ah, eu vou baixar aqui, é melhor, né? Vamos lá. Aqui agora vamos baixar, porque agora vocês têm que ver como que eu tô fazendo, tá? Então aqui, ó. Coloquei a tinta, vou pôr a água para mim poder trabalhar melhor com o meu rolinho, para ele deslizar bem. Não precisa encharcar muito, tá? Coloca um pouco para que a tua tinta deslize melhor na tua peça de cerâmica. Aqui vou dar uma misturadinha. Eu sempre gosto de deixar água nesses nesses potinhos aqui, ó, que eram de perfume, que daí ele é de spray, ó. E você coloca aqui a quantia que você precisa, que é você que vai controlar. Às vezes você joga a água derrama com um copinho ou pega no pincel e acaba pegando demais. Assim você usa o spray desse teu perfume, desse frasco que era perfume, e você vai controlando aqui, ó, o tanto que você precisa de líquido para deslizar bem na tua peça. Aqui eu vou limpar o meu pincel no meu rolinho mesmo. Boa tarde, Verinha. Ótimo domingo. Deixa eu tirar esse pano aqui da frente e vou botar a tinta mais aqui pra vocês verem. Ah, não, vou ter que virar, tá?
Vou ter que virar para ficar aqui a minha abóbora, para ser mais fácil para observar. Então, pego aqui a minha tinta. Passo bem uniforme aqui no meu rolinho, não precisa ser nem pouco, nem muito, tá? Tem que saber dosar aqui o tanto que você vai usar. E, ó, ela tem esses gruminhos, né? A abóbora. Só que eu vou trabalhar assim de lado, ó. E eu venho aqui passando de leve. Cuido para que entre aqui, ó, a tinta, mas que não entre a tinta com poça de tinta, porque ela vai secar e vai ficar assim. Aí não vai ter o que fazer. Aqui eu vou pintar só fora primeiro. E dentro eu vou pintar depois. Porque fazer aqui agora dentro acaba se estendendo muito, tá? E com o rolinho, ó, tu tem o controle exato da pintura que tu tá fazendo. Pra que fique uma pintura bem certinha, ó. Vai dando uma olhada aqui, ó, que faltou, onde faltou a tinta, ó, já coloca. Aqui você pode dar batidinha com o rolo, porque tem essa entrada aqui da tua abóbora, que seria os gomos, pra ficar tudo perfeito. Se tu conseguir fazer aqui, ó, a pintura, ó, tô passando de volta aqui, ó, no mesmo lugar, porque o que acontece? Eu já tô dando a primeira e a segunda mão ao mesmo tempo, porque a cerâmica tem esse dom de puxar a tinta. E ela fazendo isso, você já consegue voltar aqui, ó, e vai dando as duas mãos aqui. Você não vai ter que retocar nada aqui depois, porque daí já vai estar pronto, ó. Então, você observa tudo aqui, ó. Tá vendo, ó? Você vai observando, ó, já dei as duas mãos ali, não vou ter que retornar aqui. Aí eu seguro aqui, ó, continuo mais pra cá. Vou fazendo o lado de cá agora, onde eu não tinha passado a tinta. Vai passando e vai olhando, não deixa nenhum excesso de tinta, tá? Pra não correr o risco de depois a tua peça ficar... Porque assim, ó, tudo que tiver de poça de tinta e você não perceber, você vai ter que lixar antes esse excesso, antes de passar o betume cera, tá? Porque senão o betume cera vai mostrar tudo que tiver de imperfeição na tua peça. Tanto o betume cera quanto a cera, tá? E o mesmo acontece com verniz. Às vezes vocês fazem uma peça, né? Até a gente, eu também, faz a peça e não percebe que ali você fez algo errado. Deixou excesso de tinta, deixou marca de pincel. Aí, quando você vai passar o verniz te mostra tudo isso. Olha só a quantidade que eu fiz da abóbora com uma pegada só de tinta e já com as duas mãos. Por isso que eu digo, a cerâmica, ela economiza tinta, porque a tinta vai com água. Não extremamente aguada, mas ela vai com água para ser mais fácil para você trabalhar. Ó, continua aqui ainda, porque eu estou deixando a minha peça pronta para mim finalizar. Então, não é que nem a madeira, que a madeira você tem que dar uma mão, seca, espera a tua madeira esfriar para dar a segunda mão, porque você não vai dar a segunda mão em cima da madeira quente, que não é legal, o resultado não fica bom, tá? Ó, vou virar mais um pouco e vou passando em tudo. Ó, dou batidinha aqui no meio, onde a tinta... Alguns gomos a tinta passa com rolinho de boa, algumas elas não entram. Aí você pega e retoca. Ó, aqui onde eu comecei, ó, já tá seco. Aqui em cima ainda ficou tendo que arrumar, ó. Daí você pega, já arruma pra não ter que retocar a mão
a segunda mão na peça inteirinha. Vamos fazer aqui, aqui já é o final, daí eu só seguro assim, ó, dentro, pra conseguir vir até aqui, sem ter que botar a mão na peça onde tá molhado. Tá ficando muito linda essa cor. E essa é a cor bem da abóbora, tá? Tem pessoas que pintam com laranja, que eu já vi, tá? Só que daí fica aquela abóbora muito escurona. Parece que fica um tom de cenoura, assim, sabe? Não que a tinta seja cor cenoura, eu tô falando da cenoura verdura, do legume. Quando usa esse outro tom mais forte. Por isso eu gosto desse tom aqui, que é o tom tangerina. Dá uma olhada em toda a tua abóbora, ó. Ela está toda pintada. Daí eu vou deixar ela aqui um pouco, vou olhar tudo onde eu já passei, porque aqui já está seco, ó. Esse lado de cá tá seco. Aí eu venho aqui, ó, vou olhando onde eu preciso dar uma ajeitadinha. Tipo aqui no meio, ó, nos gruminhos, acaba tendo que dar uma batidinha melhor aqui, tá? Aí já puxa a tinta pra cá, só pra não dar muita diferença de cor. Como eu vou fazer ela no envelhecido e ela não vai ser feito com pincel chanfrado, tá? Aqui eu vou mostrar a técnica que foi feita nas peças que eu fiz pro casamento da Diana. Aquelas garrafas, tá? Daí por isso que eu tô mostrando aqui. Porque algumas pessoas perguntaram como que foi feito, porque dá de ver, é nítido a diferença da cor quando você tá com a peça só na tinta e quando você finaliza com a cera. Aqui dentro vai ser pintado, só que eu vou pintar depois, não agora. Aqui tinha um furinho, mas já está coberto. E vai verificando tudo que precisa. Aqui embaixo também vou pintar depois que eu fizer que agora eu vou fazer a tampa. Vou deixar isso aqui de lado. Vou deixar ela aqui secando. Enquanto isso, vamos pra tampa. A tampa não vou passar rolinho, tá? A tampa eu vou trabalhar com pincel. Só vou pegar um pincel mais velho, porque assim, a cerâmica tem o dom de comer o pincel, tá? Então, você pega um pincel bem velhão pra trabalhar com a cerâmica. Vou usar o verde oliva, também vou pôr um pouco de água. Esse verde oliva aqui é o PVA. Acho que eu não vou botar muita tinta, porque depois eu faço dentro. Os comentários ainda não estão aparecendo aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Deslizar para a esquerda. Daqui a pouco de certo os comentários. Ah, agora apareceu. Tem que deslizar, então. Não sossego.
É que assim, ó. Agora tá aparecendo aqui o comentário. Como eu tô sozinha, né? Porque eles foram lá na Diana, na casa que ela vai morar. Eles foram lá dar uma mexida lá no telhado. Porque parece que quando chove, tá escorrendo água na parede lá em algum lugar. Aí como eles foram tudo pra lá, e eu fiquei aqui, daí eu disse pra eles, eu vou dar aula hoje então, porque essa semana vai ser corrido, conforme vai chegando perto do casamento, tá cada vez mais corrido pra mim. Falta muita coisa ainda que eu vou usar na decoração do casamento. Daí eu aproveito para dar aula aqui, vou acabar as lembrancinhas, o que der para acabar hoje, porque amanhã eu tenho aula presencial, amanhã, terça, quarta e quinta. Daí vamos ver como é que fica. Ó, aqui tô passando também o verde com um pouco de tinta, com um pouco de água, só que no pincel. Vou usar verde oliva em tudo. Essa tampa aqui é linda, porque ela é toda alto relevo, ó. Ela tem o desenho das folhas, tudo em alto relevo. Na hora que eu fizer aqui uma sombra seca com o verde maçã, elas vão se sobressair. Vai ficar muito show. Acho que eu vou aproveitar que tá secando rápido e vou passar por aqui também para não precisar depois voltar aqui. Porque o que tiver de excesso aqui acaba secando. Daí eu vou ter que lixar tudo de novo. Ó. A peça aqui tá só no cru, tá? Ela não tem o branco de baixo. Depende do tipo de técnica que você vai fazer, você passa um branco de fundo. Mas nesse caso aqui não precisa, tá? Na abóbora. Vem direto com a tinta. Já vai dando uma olhada onde precisa e retoca. Secando rapidinho. E nem tá tão quente hoje, mas tá secando rápido aqui a cerâmica. Ontem aqui tava muito quente. Nossa. Tem lugares aqui que tá dando uns furinhos. É que quando ela tá no cru, sem botar tinta, você não percebe se tem algum furinho na própria cerâmica, só depois que você vem com a tinta. Aí tem que ficar retocando. Vou deixar esse aqui. Vamos olhar aqui embaixo que já secou. Ó,
Vou virar do contrário e já vou fazer aqui. Vamos tirar isso aqui que eu já usei para não dar problema. E essa fica lá. Vamos ver aqui. Ó, vou segurar aqui do contrário. E já vou passar aqui tudo, ó. Como a tampa é menor, vou passar agora já dentro. E na abóbora daí eu passo depois. Ó, aqui já tô finalizando, tá? Ó, totalmente verdinha. Tá pintando? Ah, vai ter foto do casamento, sim. Ai, que legal. Eu também vou pintar as lanternas, porque eu tô doida pra fazer uma pra... que eu quero fazer um rios. Daí também quero pintar uma, mas acho que eu vou fazer bem rústica. Vou deixar ali de lado esse. Vou pegar aqui de volta, ó, só pra retocar aqui de novo. Como eu tô com pressa aqui agora, ó, eu vou passar o soprador aqui, tá? Porque eu preciso virar do contrário. Então, vou secar aqui. Oi. Oi, amigas. Elas não respondem aqui. Oi, Vera, sua linda. Dá licença, chegou pra me tocar o torreão. Vai pra baixo. Vai que eu tô ensinando. Mas eu quero ver que ela vai responder ainda. Não chega na hora a mensagem. Cambará, nunca vi essa cor, mas é da Acrylex? Cambará é legal. Só que você não tem os sarrafinhos aí? Deve ser uns tons mais rosa, né? Vou só secar aqui também pra gente continuar.
Eles vieram aqui atrás de sarrafo. Certo, faltou. Ó, aqui eu tô dando uma batidinha porque tem uns pontos aqui, ó, que não pegou. Então, tudo isso tem que ver antes de finalizar com o betume, tá? Só que o betume que eu vou usar é o cera aqui, não é o betume colors. Agora deu boa. Imaginei que não era da Acrylex, porque assim eu tenho vários da Acrylex e nunca vi essa cor. Tá, aqui o verde tá bem legal. Olha só. Só assim ela já fica bonita, né? Mas agora vamos começar com os trabalhos. O José já desceu. Já foi lá para baixo. Então aqui, eu quero... O que que eu vou fazer aqui? Eu não ia usar luz seca, né? Eu falei, mas eu acho que eu vou usar. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar com Guanabara. E aqui em cima eu vou usar o betume cera. Então aqui eu vou... Só vamos trabalhar aqui, ó, só um pouco de luz seca, só para ele não ficar... Deixa eu até ver se... Vou pegar um pincel bem pequeno. Porque nesse caso aqui, a luz que eu quero fazer não precisa ser com pincel grande, tá? Ó, tipo esse pincel aqui, ó, que ele não é tão grande, já dá boa. Essa luz aqui precisa ser num tom de marrom, tá? Mas não pode ser o rústico. Daí eu vou pegar aqui... Ai, desculpa. Começa a mudar o clima, já me dá alergia. Vou usar o tom só de marrom, tá? Só pra fazer um pouco de luz aqui no meio dos gomos da minha abóbora. E a luz é sombra seca, tá? Não luz, sombra seca. Tiro o excesso no papel, ó, desse marrom. E venho trabalhando aqui, ó. Vou virar desse lado aqui para dar mais fácil para vocês verem. Só dentro aqui dos gomos. Ó. Trabalha com uma linha assim. Não precisa deixar... chapado, tá? Ó, não tem problema se pegar um pouco para os lados. Pode deixar assim falhado, tá? Também não tem problema. Por quê? Não é para ficar aquele tipo de marcação, porque na abóbora não é assim também, tá? Se você for olhar a abóbora, ela é assim, ó. Um pouco mais forte, um pouco mais falhada. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Para depois só vir aqui com a luz. Faz essa sombra seca primeiro. Por que sombra seca? Porque o pincel tá seco e você tira o excesso da tinta. Você não trabalha com excesso.
Aqui tô retornando porque eu quero que alguns pontos fiquem um pouco mais fortes. Isso, é meio avermelhado, porque Oi, tia Ruth. Porque a minha casa da praia, ela é madeira de cambará. E ela não é... a minha de cambará é um tom mais arrosado, mas eu acredito que no betume daí ela não fica, né, um tom tão rosado. Ó, sigo. Pego mais um pouquinho de tinta. Olha. Tá? Só para dar aquele efeito das falhas da abóbora. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu só jogar aqui meu pincel, que eu quero um pouquinho maior. Vou pegar assim, ó, esse tom. Esse aqui é um pouco maior só, tá? Não muito. Vou sujar no meu marrom ele também. E vou fazer com a mão bem leve aqui, ó, uma pátina. Ó, pra lá e pra cá. Só que ela tem que ser bem sutil, tá? Porque depois eu venho com a luz. Ó. Não sei se vai aparecer aí pra vocês, mas aqui, ó. Aqui tem pátina. Olha aqui, eu dei uma encostadinha na minha abóbora. Vou pular esse ali e vou pro outro lado. E vou fazendo a pátina aqui, ó. Pra cima, pra baixo. No meio aqui na parte mais alta dos gomos da abóbora. Aqui vou ter que secar para finalizar. Ó. Em volta aqui tem tudo uma pátina. Agora eu já vou pro meu amarelo, porque aqui a gente vai fazer tudo para já ir pra cera, tá? Então, para isso eu preciso fazer a minha luz no tom de amarelo. O amarelo ouro. Deixa eu ver. É, amarelo ouro. Nesse caso aqui eu preciso de um pincel maior, ó. Porque eu quero que a minha luz, ela seja rápida, tá? Matizo bem aqui esse pincel. Tiro aqui o excesso. E por cima da onde eu fiz a minha
a minha pátina, eu vou trabalhar com a luz. Só que a luz vai ser bem aqui no meio. Nem pra cá e nem aqui na descida, ó. Eu vou trabalhar com o pincel de lado, ó. O pincel é assim, trabalha com ele assim. Porque eu quero que pegue aqui, ó, no meio dos meus gomos da abóbora. E vai pra lá e pra cá. Ó, faz nesse movimento. Na parte mais alta, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, a luz que ela já deu. Na tampa também vai a luz, né? Com aquele verde maçã. A diferença é que na tampa a luz não vai antes do betume cera. A luz vai depois. Por quê? Porque o betume cera vai tirar a minha luz. Porque a luz ela é mais clara do que a própria tinta. Então, se você passar o betume cera em cima da luz, ela vai se sumir da tua peça. Ou se ficar, mas vai ficar quase que não dá nem pra perceber, sabe? Tem que botar mais um pouquinho aqui de tinta. Porque aqui no final ela já não pega tão mais forte. Olha só, já com a luz e com a sombra ali, né? Aí você pode vir aqui, ó, com o teu pincel de lado e fazer isso aqui onde termina os teus gomos. Fica muito legal, tá? Pode fazer o mesmo aqui embaixo, ó. Deita o teu pincel e vem, ó, fazendo isso. Quando acontece isso aqui, ó, porque a gente fica, né, batendo ali no chão, ó, tá branquinho, depois é só pegar e passar de volta o rolinho. Até vou deixar a abóbora aqui e vou passar ali enquanto ela tá nessa posição. Deixa eu limpar ele aqui, porque ele pulou na parte do marrom. Ó, vou passar aqui bem de leve. E deixo ela ir secando aqui sozinha, porque agora eu vou trabalhar com a tampa. Já fecho aqui em tudo. Botar ela mais pra cá. Então, aqui pra trabalhar na tampa, vou precisar de luva, porque eu não quero me sujar toda. Cadê? Vou colocar a luva porque eu vou trabalhar com betume cera, tá? Coloco nas duas mãos, porque vai que dá uma nhaca nas duas. Assim já tô preparada. Ó, eu deixo aqui num saquinho, num pacotinho de mercado, sacola, uma espuma daquela branca, ó, já com betume cera, tá? Que eu usei em algumas peças do casamento. Depois eu guardo ali de volta.
O que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar com um pincel, né? Vou pegar com o próprio pincel dele. Vou colocar aqui um pouco do betume. Ó, pego o pincel, já sujo aqui pra tirar esse excesso. Daí, assim, ó, você pega o teu... betume que é só nosso. Pego aqui, ó. Pega uma quantidade boa, generosa, tá? Não tem problema, porque depois você vai passar o pano. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou passar o betume cera. Ó, tá ficando preto, tá? Passem tudo aqui. Vocês vão ver que ele vai aparecer aonde tem o alto relevo aqui, ó. Vai dar de ver bem, ó. O alto relevo agora, porque tá passando o betume. Aqui, ó, você passa só nessa primeira lateral aqui, ó, tá? Não precisa passar lá dentro. Ó, passei aqui em tudo. Vou retocando onde eu acho que precisa. Tem um pano que eu uso só pra isso, tá? É um pano, uma malha, que já é uma malha mais velha, que só tem betume e cera. Daí eu venho aqui, ó, com essa malha, ó, e vou passando com carinho aqui na minha peça. Ó, veja que o betume cera ficou no baixo relevo. Tá vendo que salientou bem as folhas, né? Aqui dá de ver todas as folhas. Ó, aqui tem folha. Essa folha aqui, ó, é uma folha desse tamanho aqui, ó. Que daí aqui é a ponta da folha, ó. É uma folha que está sobre esta folha aqui, ó. Ó, aqui tem uma folha que essa folha e essa folha estão em cima dessa aqui, ó. É muito legal esse efeito que dá. Ah, é? É, então, aqui também, ó, né, deu, porque a minha mão tava suja, ó. Mas daí depois, o máximo que eu vou fazer é passar aqui, ó, porque essa vai ser a tampa, então não vai dar cheiro no alimento. A gente não sabe o que que a pessoa vai botar dentro da abóbora, né? Então, assim, fiz a primeira mão com o betume, ó, vou passar ele de volta. Vou passar ele de volta aqui, ó, porque eu quero que fique um pouco mais forte em alguns pontos. Na segunda mão que você dá com betume, ele já vai deixar um outro efeito maior nos altos, nos baixo relevo. Deixa eu só pegar aqui desse lado, que tenho mais. Ó, agora passei bem. Olha só. Já tá brilhando, né? Ah, sim, é. É só tirar com cera incolor. Olha só. Todas as folhas que estão em baixo relevo, ó, ficou mais acentuado o betume. Daí aqui vai ser feito ainda as luzes, né? Quando fizer a luz, aqui depois eu vou tirar, ó.
Ah, não, se bem que eu vou passar já aqui pra finalizar de uma vez. Aproveitar que que a minha espuma tá suja. E já passo aqui. E não preciso voltar aqui depois. E o legal do betume cera é que ele te dá um tom acima do verde oliva. Ele fica um tom mais escuro. Não precisa. A cera Guanabara, tia Ruth, eu vendo no catálogo. Lembra no meu bazar? A cera Guanabara estava em promoção no bazar. No catálogo ela tá... Acho que R$15, né, Vera? Não me lembro, mas acho que R$15. Gente do céu. Ó, eu vou tirar essa luva aqui antes que eu vou... Não posso bater na parte laranja, tá? Vou tirar aqui pra não dar sujeira. Pera aí. Chegou mais alguém aí na live? Pra mim tem 3 pessoas, aparece aqui. Só não vi quem é, não dá de ver. Ó, vou tirar aqui a luva, porque senão vou sujar o que não pode. Ó, vou fechar aqui o meu betume já também. Que agora eu não vou mais precisar dele. Agora a gente vai continuar o nosso trabalho aqui. Vou tirar essa base, porque eu não quero que pegue alguma sujeirinha aqui, tá? Pois é, eu vi que o pessoal tá vendendo tão... Nossa, 29! Caraca! Caro mesmo. Aqui na nossa folha, ó, que ela já está envelhecida, né? Onde é baixo relevo já está escurona. Viu que, ó, quem tem dificuldade, é mais uma dica, tá? Dificuldade de trabalhar com chanfrado, pode trabalhar dessa forma aqui, ó. Que você vai ter uma peça com sombra, porém envelhecida. E a luz você trabalha normalmente na peça também. Vou colocar aqui o meu verde maçã. O verde maçã eu tô usando acrílico, tá? Pego aqui, ó, com o meu pincel também maiorzinho, tá? Tiro aqui, ó, o excesso. E venho com ele deitado aqui por cima das folhas, ó. Vocês vão ver que vai acender o alto relevo da folha vai aparecer aqui, ó, porque eu estou penteando o meu verde oliva por cima da folha. Pode fazer aqui mais próximo do pistão da... Ó. Faz aqui, ó, uma sombra na ponta. Olha a diferença. Aqui tem a sombra, ó, com verde, o verde maçã. Aqui ainda não tem, ó. Então, você faz isso em toda a tua peça, né? Pega o teu verde, sempre tira o excesso. E vem trabalhando com ele deitado, ó. Aqui tem a parte da... Aqui tem uma pontinha, ó, de uma folha que tá embaixo dessas duas aqui, ó. Então, aqui eu também dou uma penteadinha com o meu pincel. E venho penteando as outras folhas, ó.
Aqui passa um pouco mais forte, ó, porque é o começo aqui da abóbora. Passa um pouco aqui, tipo pátina só, tá? Não precisa tirar o betume todo. E continua passando nas folhinhas, varrendo. Puxa no comprido, puxa na lateral. Para quem é apaixonado por abóbora, essas aqui ficam muito show. Passa aqui nas pontinhas das folhas, ó. Ó, é esse efeito que vocês vão ter com luz e sombra. Oi, Sandra! Tu que tá aí? Tudo bem? Melhorou? Espero que esteja boazinha. Ó, e esse é o efeito que fica da folha daí, tá? A sombra embaixo e a luz em cima. Porém, não precisou usar o chanfrado. Somente o pincel de cabo amarelo para dar esse efeito aqui. Aqui vou puxar mais um pouquinho de pátina. Olha só. Fica lindo, né? Então, assim, a sombra é o betume cera e a luz é a tinta. Porém, sem nenhum momento eu usei o pincel chanfrado tão temido por algumas alunas. Ó, vamos deixar de lado, vamos voltar para a abóbora. Ó, vou colocar ela aqui em cima só para vocês verem como que dá o efeito já. Olha só. Lindo, né? Vamos passar a cera. A cera que nós vamos usar aqui, ó, a cera Guanabara. Ó, tia Ruth, essa cera que tem no catálogo, tá? Essa Guanabara. Então, viu que efeito maravilhoso, né, Vera? Só que é aquele negócio, ó. A mão tem que ser leve, tá? E vir penteando em cima da folha. Aí que dá o efeito das ranhuras aqui da folha, ó. Vê que quase não pegou tinta no baixo relevo, porque no baixo relevo tem o betume. No alto relevo ficou a tinta. E aqui agora, vamos passar a cera. Como que eu passo aqui a cera? Eu até tenho aqui já dentro da lata, porque eu usei nas garrafas que vai no casamento. Ó, peguei uma espuma dessa também. Olha só, a minha já tá acabando, tá? Mas eu tenho aqui, né? Eu tenho mais. Então, vamos pôr pra cá. Esse pano aqui também tá cheio de cera, mas o pano não vou usar ali, tá? Vou usar a espuma. Só pego aqui, ó, com a minha espuma, uma quantidade boa. Vou botar aqui mais perto pra vocês verem, ó, a forma que ela tá aqui. E vou passar aqui, ó. Só assim, ó. Olha só, aqui tem a cera. Do lado de cá que tá mais fosco não tem cera, ó. Só que a cera, a cerâmica também vai chupando, tá? Ela vai puxando a cera. A mesma coisa que a cerâmica faz com a tinta, ela faz com a tua cera. Vou passar aqui no começo, onde eu passei também. Passa bem aqui, ó, nos gomos da abóbora, na parte baixa. Não, essa aqui é 5, ó. Olha só.
É o que tinha aí de 5 foi o que foi, o resto é tudo menor. Aí ela vai secando. Vou passar embaixo em tudo, tá? Não precisa... Só não vou passar dentro, porque dentro ainda vou pintar, mas também não vou passar cera, tá? Não tem desse modelo? É, eu vou fazer o pedido com a cerâmica, porque as abóboras com tampa eu vendi todas, tá? Mas eu vou fazer um novo pedido, daí eu vou pedir porque a de tampa sai bastante. E a de tampa é legal porque ela é útil, né? Se você quer usar com comida, você deixa no pacote. Por exemplo, assim, ó, quando quem mora em sítio, é muito legal pegar a abóbora e você usa 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, mas você deixa no pacotinho e a tua abóbora tá decorando a tua cozinha. Ah, tá perguntando, ó. Brócolis aqui, né, que não? Só um pouquinho, pessoal. Dentro do potinho. Ó, então aqui, ó, passei cera em tudo. Ela já, vocês talvez não percebam ali, tá? Mas a cera já tá seca. Ó, vou fechar aqui. E vou limpar um pouco a minha mão para não deixar cera. É um efeito muito lindo. Daí aqui, ó. Lembra da escovinha que antigamente fazia lustrar, passava, como é, aquelas pastas nos calçados e ilustrava? É essa que a gente vai passar aqui na abóbora, ó. Fica muito show. Já vou mostrar. Eu quero deixar um pano aqui para não machucar ela, porque às vezes a gente acaba pegando com mais força. Ó. Vou botar ela aqui em cima. Daí você vem aqui, ó, e faz isso aqui, ó. Vou começar a fazer aqui por cima primeiro. Você tem que fazer, ó, que fique, quando você passa a mão, você sinta que tá liso. Por quê? Aqui onde tem cera, ó, eu posso passar a mão e eu sinto que ele não tá liso, não desliza bem, tá? Porque não foi lustrado ainda. Então, você faz isso aqui, vai lustrando tudo. Aqui vou virar do contrário, que é mais fácil, ó. Aqui eu já comecei a lustrar, ó. Aqui vocês estão vendo que ela tá bem fosca ainda, né? Aí depois vocês vão ver o efeito que vai dar quando ela estiver toda lustrada. Isso aqui é o que eu fiz naquelas garrafas que eu mostrei o vídeo. Que depois eu botei aquelas flores secas dentro, foi isso aqui que eu fiz. Eu vou depois tirar uma foto para botar lá no grupo de vocês de outra forma, para vocês verem como é legal o efeito que dá. Porque aqui acho que no vídeo não vai dar de ver. Se bem que aqui vocês estão vendo, onde tá batendo a luz é o brilho que tá dando conforme eu vou lustrando, ó. Ó. Aqui ela, ó, aqui ela tá fosca ainda. Essa parte aqui. Aí conforme passa, ela vai dando um brilho maior. Para vocês reflete um brilho por causa da luz que bate. Mas ela não tem o brilho ainda, tá? Agora tá começando a abrir. Aí o que vai acontecer no futuro? Quando você usar isso aqui, pegou gordura, aí você pode lavar a tua abóbora. Claro que você não vai esfregar para sair a tinta, mas você pode lavar para sair a cera. Aí você passa cera novamente. Dependendo do lugar que ela tiver, não vai precisar, daí é só passar um paninho, né?
Mas às vezes fica num lugar próximo do fogão, acaba pegando uma gordura aqui, uma gordura ali. Aí você acaba tendo que fazer isso. Ó, aqui embaixo vou fazer também. Ó, dá de ver o brilho, ó, e tá bem lisinha agora. Que agora ela já tá. A parte de dentro ainda não foi pintada, então ela solta o pó da cera tudo na mão da gente, tá? Mas depois que pinta, sai tudo, ó. Assim tá ficando a bichinha. Tem um lugar aqui que eu bati mais forte, daí você faz o quê? Pega o dedo com a tinta, ó, dá batidinha aqui, só nesse cantinho aqui. Aí você pega, seca a tua tinta e passa só a tua escova, por quê? Porque na tua escova tem cera ainda, tá? Ó, daí aqui, ó. Só passa aqui, ó, ele já volta o brilho. Porque ali eu bati com um pouquinho com a minha escova e pegou ali na lateral. Olha que coisa mais linda. Vamos pôr aqui. Olha só. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos só fazer uma Opa, volta. Vamos fazer só um acabamento aqui. Essa peça aqui tá vendida. E a outra dessa também tá vendida, tá? A cliente comprou duas. Mas daí o que que eu vou fazer? A outra eu vou fazer acho que no tom de branca. Branca com verde, pensa. Vai ficar muito show, né? O problema é que eu não queria colar aqui, sabe? Mas acho que eu vou ter que fazer. Mas não vou fazer agora. Eu vou tentar fazer o laço aqui. É, sem colar não vai dar. Ela escapa. Eita, saco. Então vamos colar, porque daí assim já fica pronto. Olha, eles estão indo lá de volta. Eles vieram aqui pegar minhas ferramentas, fizeram bagunça aqui no meu ateliê, para variar. E agora estão saindo de novo. Eu achei que eles tinham voltado, mas não. Eles estão indo lá de volta. Vou segurar aqui, ó, só com o meu... com o meu pincel para botar para baixo. Onde tem colinha. Aí assim, ó, encostou a cola ali, grudou no dedo, acaba saindo aqui um pouco da tinta. Aí você faz a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo. Se bem que aqui eu tenho pincel. Pega aqui o teu verdinho e, ó, dá batidinha ali, aonde precisar. Aí, feito isso, você pega o teu pincel do betume cera e passa depois ali de volta. Vou só fazer um laço aqui.
Acho que uma dessa abóbora aqui na técnica com branco vai ficar muito lindo, né? Porque a branca que eu ensinei aqui no grupo, aquela que já tá gravada, é feito com a sombra de olho, é diferente. Mas eu vou... Vou fazer uma com... Vamos botar aqui umas bolinhas, ó. Vou fazer uma com betume. Essa aqui eu não vou botar folhinha, tá? Porque ela tem as folhas na própria tampa. Senão fica muita informação. Vou botar só as bolinhas. Senão ficaria aquela folha que eu gosto de usar, sabe? As folhas de outono que eu uso na abóbora. Aqui no caso não vou usar. Vou usar... Ai, meu anel tá virando. Vou usar só as contas. Vou botar uma um pouco mais para baixo. Tiro o excesso da cordinha. Ah, sim, é. Tá contigo. É verdade. Vamos lá, vamos levantar aqui para ver. Oi, meninas. Olha, eu tô descabelada porque eu tava com o cabelo cabeça abaixada. Olha só. Gente, não tá linda? É que quando ela tá crua, ninguém dá nada por ela, tadinha. Mas depois de pronto, ó, só vou acabar de pintar dentro. Ó, aqui ficou um pedaço de... Ó, aqui, ó, o que acontece, ó. Eu bati aqui, daí aqui saiu um pouco da tinta. Claro que eu vou retocar e passar cera, porque não pode entregar assim. Daí você arruma. Então, assim ficou a abóbora. Nossa, parece muito original, né? Achei muito linda. E vocês gostaram da abóbora? Espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigada por terem participado. Vai ficar gravado, óbvio, né? E lá no começo, daí quem quiser voltar... Acho que no começo eu falei alguma coisa também sobre a abóbora. Então, eu vou agora continuar as lembrancinhas do casamento, que eu tenho mais 35 para fazer. Vou aproveitar que eles não estão em casa, porque senão eles ficam pedindo isso, pedindo aquilo, e eu vou me atrasando. Então, aqui tá. Alguém faz para mim só o print para mim, que eu quero jogar daí no Instagram. Legal, né? A aula no domingo ninguém merece, né, Vera? Mas não faz mal, assim, ó, meus horários é assim. Tem dia que eu digo, ó, vou fazer aula naquele dia e não vai dar, porque daí acontece o imprevisto. Então, para mim, assim, vai ter aula, vai ter. Só nunca sabemos o dia. Não tem como saber o dia nem o horário. Por isso, eu aviso ou um dia antes ou aviso no dia. Porque vai depender tudo de como vai estar a situação. Obrigada. Ah, vou virar assim um pouco. Nossa, eu amei essas folhas com essa luz. Amei de paixão. Obrigada a todos, beijo no coração. E, ó, e ótimo domingo, ainda é 3 e pouco, né? Então tem bastante chão pela frente. Beijo.